Olá malta, bem-vindos a mais um episódio do DICE Podcast, uma iniciativa da Associação DICE Cultural que vos traz tudo sobre os jogos de tabuleiro em português e com a boa disposição desta equipa de 3 amigos que se diverte imenso a falar convosco deste hobby que tanto adora. O meu nome é Marco Silva e tenho um enorme prazer a estar a gravar mais um episódio com os meus bons amigos Miguel Lourenço. Olá Miguel. Olá Marco, olá pessoal. Viva Miguel. E Bruno Maciel. Viva Bruno. Olá Marco, olá pessoal. Viva Bruno, viva. Então, espero que tenham gostado do lançamento desta nova iniciativa Dice Top. Caso tenham ficado um pouco confusos, foram episódios especiais que estamos a dar início na Dice e que adoramos receber o vosso feedback. Como podem ver, o formato normal do podcast continua, tal como sempre, e o Dice Top é uma iniciativa adicional. Hoje podem contar com uma conversa normal e que vocês já tanto apoiam e apoiaram a crescer até o ponto onde nós chegamos, por isso continuamos a fazer isto para vocês. O episódio de hoje é sobre Serious Gaming, que para quem não conhece é a aplicação de jogos de tabuleiro em contexto sério e com objetivos práticos, para lá do tradicional objetivo lúdico, que todos nós também tanto gostamos nos jogos. Para falar connosco sobre este tópico, temos hoje o Miquel Sousa. Olá, Miquel, e muito obrigado por teres aceito o nosso convite para participares connosco aqui hoje e partilhares o teu ponto de vista e não só, a tua experiência sobre o tópico que hoje vamos falar com os nossos ouvintes. Obrigado, Miquel. Olá, tudo bem? Vou tentar partilhar qualquer coisa, não sei se será grande sabedoria, mas será qualquer coisa. Será sempre muito bom. Certeza. É fantástico. Para quem não conhece, o Miquel é fundador do projeto e associação Asteriscos de Leiria, é um blogger ativo e videoblogger ativo no seu canal de YouTube e blog Jogos no Tabuleiro. É cronista também no Público Online, também fala sobre jogos de tabuleiro ainda para lá dos seus projetos pessoais e também é investigador na Universidade de Coimbra, onde está a fazer o doutoramento sobre exatamente o tema de Serious Gaming. Já com algumas publicações muito interessantes sobre o tema, por isso, e até mesmo no contexto de educação e planeamento urbanístico, que também é muito interessante. Se tiverem curiosidade, vejam mais sobre isto. Mas, Miquel, antes de começarmos, gostava que, para quem possa não te conhecer, que é difícil neste meio, confesso, mas para quem possa não te conhecer, falares um pouco sobre estes projetos, sobre como é que tu encaixaste este mundo do Serious Gaming no hobby e na tua vida, e acho que quem não te conhecer também ficar a conhecer os teus projetos, fica a minha recomendação também pessoal. Mas, Miquel, por favor. Então, vamos lá ver. Então, se havia alguém que não me conhecia, era uma pessoa feliz, com certeza. Portanto, agora... Se mais pessoas vão ficar a conhecer, vamos destruir o futuro de imensas pessoas. Portanto, fico um bocado culpado com isto. Mas pronto, vocês estão a pedir e para não ser indelicado, vou tentar apresentar-me e vão ficar a conhecer-me, que é mau para elas, mas pronto. Vamos tentar ver o lado positivo disto. Que começo! O lado positivo disto é que vão chegar à conclusão que provavelmente conhecem pessoas muito mais interessantes na vida delas e vão passar a valorizá-las mais. É sempre aquela coisa boa quando experimentamos algo mal. Agradeço a tua descrição, no fundo é isso. Aquilo que eu estou a fazer neste momento é a investigação, associada ao doutoramento, mas também outros projetos que vão andando em paralelo. Aliás, eu não estou a trabalhar na área de jogos diretamente, é a área de planeamento do território, só que a metodologia para aplicar isto é através dos jogos. Aqui é que é a parte engraçada, pelo menos para mim, e que até perante os meus colegas causa alguma surpresa, porque obviamente não é com pessoas de jogos, embora depois trabalhe com pessoas de jogos de outras universidades, que é também a parte gira, porque permite fazer aqui um bocado de trabalho interinstituições, o que é muito bom, porque dá para aprender outras visões, outros modos de trabalhar, e isso é muito engraçado. Como é que este processo começou? Perguntavas. Então isto é assim, eu já tive uma carreira profissional noutras áreas, não propriamente no meio académico, embora sempre estive ligado à academia, porque fui sempre estudante. Foi uma coisa que gostei de fazer, por diversão, e aliás, acho que é uma coisa que nós, board gamers, partilhamos, porque acho que é difícil ser um jogador de hobby sem gostar de aprender. Porque nós estamos sempre a tentar aprender coisas novas, jogos novos, mecânicas novas, experiências novas, e sem isso é difícil. Acho que não se está a fundo neste hobby, e vou chamar-lhe hobby, sem essa vontade de aprender. Portanto, eu tinha já esse gosto de aprender, não sabia que me podia dedicar tanto aos jogos. E, no ponto de vista profissional, fui trabalhando em várias áreas e tal, e estive ligado à política, de modo assim, muito ativo. Cheguei a ter um cargo político durante 4 anos, e também estive ligado ao ensino e à formação e afins. Portanto, imaginem que eu já assisti a muitas coisas, não é? Já
Apanhei muitas secas. Inacreditáveis. Acredito. Coisas horríveis que eu já suportei. Por uma causa sempre maior, mas depois temos sempre muitas coisas desagradáveis pelo meio. E sempre me fez muita confusão, e especialmente quando decidi parar com isso e voltar ao mundo académico, da quantidade de tempo que nós desperdiçávamos. E porquê é que fazíamos tarefas, e tínhamos que fazer tarefas tão aborrecidas, quando elas poderiam ser feitas de um modo muito mais interessante. E basicamente foi isso que me deu a ideia de depois direcionar a minha investigação para isso. Ou seja, partindo de uma base técnica que era a minha base de experiência e de formação académica, e depois perceber, mas se nós todos andamos a jogar jogos por diversão e fazemos coisas altamente sérias nos jogos, especialmente quem joga, depois de um ponto de vista mais intenso, e quem joga jogos, por exemplo, de estratégia, de planeamento e faz essas coisas todas, independentemente do formato, até podem ser jogos de desporto ou shoot-'em-ups ou o que for, mas tem cargas tão elevadas de planeamento e de estratégia e de interação, nós temos aqui um valor próprio. Depois fui descobrir que havia realmente ramos de investigação de gamification e serious games e afins. Tenho de pegar naquilo que eu conheço dos jogos, justificar também aqui mais envolvimento, porque depois isto leva a que tenhamos que investigar mais e estudar mais, e está aqui uma coisa que eu posso tentar aplicar. E basicamente foi isso. Foi tentar aplicar isto depois a outros contextos. Começando então na nossa conversa exatamente sobre Serious Gaming, tu referiste um ponto que eu tinha muita curiosidade de lançar aqui à equipa. Há uma percepção, quase, eu vou chamar-lhe até um estigma, de que exatamente o ponto que tu disseste, que começaste a pegar nos jogos de um formato sério e de vez em quando alguns dos teus colegas começaram a passar, ok, isto é um bocado estranho, estás a pegar em jogos para resolver este tema. Imagino que no meio onde tu estás, dos colegas com quem estás a trabalhar, esse estigma já não existe, mas gostava de ouvir-vos a todos, e principalmente a ti, Miquel, se sentes que esse estigma ainda é muito real, as pessoas ainda não estão muito habituadas então a olhar para os jogos nesse formato mais para lá do puramente lúdico. Eu pessoalmente sinto mesmo que isso é verdade. As pessoas olham para os jogos ainda com esse caráter lúdico e pronto, de vez em quando custa um bocadinho as pessoas conseguirem ver para lá disso. Mas não sei, Miquel, qual é a tua sensação, que estás mais ligado a se calhar a ter exposto no fundo esse estigma, vamos dizer assim, ou possível estigma? Aliás, isso é uma realidade. Isso é uma realidade permanente. Aliás, a maneira mais eficaz de conseguir dar credibilidade a isto, apesar de todos os artigos e estudos e coisas que estão feitas, é colocar as pessoas a jogar. Tem de ser, temos de colocar as pessoas a jogar. E só depois é que elas, depois de passarem por um processo destes, é que percebem. E isto foi assim até com os meus orientadores e dentro da própria faculdade. Okay. Foi mesmo assim. E ainda esta semana, apesar disto ir para o ar daqui a mais um tempo, não é? Mas nesta semana em que estamos a gravar isto, eu comecei um processo novo. É de um projeto europeu, que é o planeamento urbano para questões de segurança. Portanto, uma coisa muito específica, muito séria. Vão ver? E tinha que ter um processo de planeamento participativo. E eu até propus um processo colaborativo, que é um pouco já mais à frente. E desenhei um processo e tal, propus, aquilo foi aceito, mas eu dei primeiro uma formação aos técnicos lá do município, aqui em causa, e eles estavam todos muito desconfiados daquilo. Estavam a achar que é muito estranho. Mas isto vai resultar e tal. Depois fizemos a primeira sessão e eles assumiram, até vieram falar comigo, disseram, estava com receio isto, que ninguém levasse isto a sério, mas afinal isto deu resultados e as pessoas trabalharam e nós tivemos aqui no final coisas que provavelmente nunca teríamos se tivéssemos feito uma reunião tradicional. Brutal feedback. Por exemplo, naquele caso foi um dia inteiro, fizemos 2 sessões, eram 2 áreas urbanas distintas. Para vocês verem, nós tivemos cerca de 15 participantes em cada sessão e cada zona trabalhou cerca de 2 horas e meia, 3, mais coisa, menos coisa, foi o processo que eu desenhei. Okay. E isto vai ter várias etapas, e nesta primeira etapa surgiram cerca de 10, 15 prioridades globais, mais 6 prioridades que foram trabalhadas com detalhe de uma reunião. Propostas e prioridades que são colaborativas, não é de ninguém em particular, é do conjunto daquelas pessoas que lá estavam. Okay. Portanto, isto, eu que já assisti a muitas reuniões, já participei em muitas, uma reunião de 3 horas normalmente, se for num meta, não dá nada. Sim. Sim. Não dá coisa nenhuma. Metade das pessoas já está agarrada ao telemóvel para aí aos 30 minutos e uma hora depois já se respondeu mais e-mails do que se participou na reunião, não é verdade? Já perdeste, sim. Eu só vou acrescentar um ponto antes de passar a palavra ao Bruno, que é, nessas metodologias mais de gaming, eu, por exemplo, comecei a ter contacto com isso. No planeamento de software, de engenharia de software, existe uma metodologia da Agile, na qual as pessoas fazem o planeamento e
as pessoas têm dinheiro, ou começaram a fazer uns jogos basicamente com dinheiro, em que eu tenho 500 features que eu preciso de pôr na minha aplicação e agora tenho que escolher, mas só tenho 100 moedas. E agora há um jogo quase em que nós estamos todos a meter o dinheiro nas diferentes features e depois aquilo prioritiza o que é mesmo importante. Onde é que eu não tenho dinheiro para pôr em todas, ou ponho uma moedinha em todas e aquilo não dá nada, quase que não consigo influenciar nada, mas o meu voto é variável, não é um voto único, não é? Um voto com dinheiro, faço um investimento, posso fazer um all-in naquela feature, então pronto, mas não faço isso, depois colaborativamente todos vamos estender para isto. E foi a primeira vez que eu pessoalmente, na minha profissão, vi isso acontecer e as pessoas também tiveram um bocado esse comportamento do isto com andar aqui a meter dinheiro, papéis com coisinhas de notas só para parecer mais a sério, não estou a perceber, isto não vai... Está bem, vamos lá fazer como vocês estão a dizer, e depois a realidade é que eles próprios disseram, foi muito mais fácil nós chegarmos aqui e entendermos onde é que as pessoas estavam a convergir do que agora todos discutirmos os 500 pontos e depois na realidade só 10 deles é que realmente valeu a pena, mas gastamos aqui estas horas todas e aqui em 15 minutos a gente já entendeu logo que ali isto tudo é para depois, é para amanhã, agora vamos focar nestes. E foi muito, muito giro. Mas Bruno, força. Eu estava aqui a ouvir o Micael e aquilo que ele disse, que o importante é pôr as pessoas a jogar, e eu revejo-me em muita coisa que ele disse e estava a ouvir com muita curiosidade. Porque, olhando para a minha vida pessoal, eu que tenho 35 anos, acho que sou uma pessoa normalíssima que trabalha, que já é pai, e eu não considero uma criança, apesar de haver uma criança dentro de mim, mas as pessoas quando veem que eu gosto deste hobby e não fazem ideia do que é que isto se trata, e da panóplia de jogos e de coisas diferentes que se podem fazer com os jogos, olham às vezes como se fosse uma criança, aquele homem que gosta de joguinhos, nem dizem jogos, é os joguinhos, que é mais depreciativo, não é? E eu que até, pronto, sou treinador de uma equipa de basquetebol e que muitas vezes tento arranjar forma de pôr as miúdas a fazer uma espécie de team building com alguns jogos, portanto é um pouco diferente aqui do que o Micael faz, mas tento fazer à minha maneira. As próprias miúdas que são crianças às vezes olham para o próprio treinador como uma criança, até que jogam, e depois começam a perceber que não é assim tão infantil como esperariam. Há um estigma, e o estigma não é só das crianças, a minha própria família ainda continua a ver-me como a criança da família, enfim. E eu agora estava muito curioso, não só para perceber qual teria sido a reação dos pares do Micael, mas também perceber qual é a reação dos colaboradores, dos alunos, não no sentido do entusiasmo, que eu acredito que quando haja uma coisa diferente fiquem todos contentes porque é uma coisa diferente, mas na seriedade com que abordam estes projetos. Queria saber, Micael, qual é que tem sido essa receptividade, se achas que as pessoas vão no entusiasmo, agora vamos jogar uns joguinhos, mas levam mesmo a sério? Achas que a maioria das pessoas leva esse projeto a sério, tal como tu queres que ele seja levado, ou tem ali 1h30, 2, 3 horas em que estão ali meio a brincar, fazem a postura séria e depois seguem a vossa vida e pronto, isto passou 2, 3 horas, mas não aprenderam muito? O que é que tu achas? Qual é que é a impressão que tu tens em relação a isto? Olha, isso é curioso porque publiquei agora há pouco tempo, foi em setembro, um artigo de um teste. Foi um teste muito engraçado. E ainda bem que aquilo correu assim deste modo. Aquilo foi um teste com os alunos de MBA, da Faculdade de Economia, aqui de Coimbra. E eu fiz um teste. Aquilo era uma aula sobre o caminho mais curto. Aquilo é definido por programação linear. Ou seja, redes, caminho mais curto. É uma coisa muito, muito usada para fazer otimização e fazer planeamento de projetos, etc. E basicamente aquilo era. O tema era esse. A ideia era fazer. O que é que eu me lembrei? Olha, eu vou pegar no Steam. Vocês conhecem o Steam? Sim. É a versão mais simples do Age of Steam, né? Uma coisa porreira. Simplifiquei aquilo e simplifiquei o jogo, porque também já tinha feito outros testes e tinha chegado à conclusão que aquilo era muito complexo para ter pessoas a jogar sem experiência. Portanto, eu reconfigurei aquilo e fizemos 2 mesas de jogo. Expliquei-lhes qual o objetivo era fazer os caminhos mais curtos e o jogo depois estava modificado, lá está para um Series M, não é? Estava modificado para que realmente eles fossem incentivados a fazer o caminho mais curto e teriam o máximo de benefícios e até fazendo alguma colaboração fazendo esses caminhos. Mas houve uma mesa que, só pela diversão, estiveram a fazer caminhos para se cortarem uns aos outros, para cortarem os caminhos. Estão a ver? Era fazer o caminho mais curto. Mas eles fizeram, simplesmente, queriam destruir os outros jogadores. Não queriam saber nada do objetivo sério que estava ali em causa. Ok.
Depois fomos comparar resultados. A mesa que fez, do modo mais eficiente, fez mais de 50% de pontuação do que os outros. Ou seja, muito melhor. Por vezes acontece isto. Por isso é que quando nós fazemos uma metodologia de serious games, a maior parte dos autores concordam com isto, por vezes não é propriamente o jogo em si que é o mais importante. É o processo de análise do jogo posterior. Portanto, estão a ver, eles estavam ali na brincadeira a fazer aquilo, cortaram, mas depois, quando passámos para a fase de análise, e quando lhes explicámos, e quando mostrei que, de facto, por eles não estarem a tomar decisões ótimas e não estarem a fazer os caminhos mais curtos, pontuaram muito pior do que os outros. E os outros que fizeram caminhos mais curtos, que chegaram a colaborar para criar a rede, tiveram uma pontuação muito melhor. E depois, fazendo isto, evidenciando, porque isto também depois tem umas técnicas específicas, fazendo isto e colocando as pessoas a refletir diretamente sobre o assunto, nós temos a garantia, mesmo que eles tenham jogado de um modo não adequado, mas temos a noção que eles depois, refletindo sobre aquilo que fizeram, chegam onde nós queríamos de início. Por eles. Okay. Portanto, isto é muito importante, aquilo que se chama o processo de debriefing final. Claro. E é muito, muito, muito importante. E tal como nós temos de planear e adaptar o jogo, ou adaptar ou criar um novo, pois existem sempre as duas opções, temos que planear muito bem este processo de debriefing. Temos que saber o que é que estamos a fazer. Por isso é que eu não recomendo a ninguém fazer este tipo de coisas sem preparação. Certo. Claro. Porque vai dar asneira. Tem que haver preparação antes. Muita. E experiência a lidar com pessoas. E Micael, desculpa, só aqui para arrematar este assunto, eu gostava também de perceber qual é que é o critério na escolha dos jogos que usas para os teus projetos. Eu acredito que já tenhas alguns jogos que já estão definidos para vamos trabalhar isto, é este jogo. Não sei, depois podes-me dizer se é verdade ou não. Mas gostava de saber quais é que são os critérios para a escolha dos jogos e também perceber se já tiveste alguma experiência má nesse sentido, porque boa já terás tido de certeza, que são os jogos que ficam, provavelmente é porque correram bem, mas gostava que partilhasses assim uma experiência que tenha marcado pela negativa, se alguma coisa correu mal e porquê. Talvez seja mais interessante perceber o porquê que falhou, porque provavelmente traz N casos em que as coisas correm bem, não é? O critério, eu diria que o critério é a mesma experiência como jogador, porque tal como para ser designer de jogos temos que jogar muito. Certo. Para fazer um serious game nós temos que jogar muito. E eu já vi casos de pessoas que já viste acontecer em conferências, de pessoas que desenharam serious games e que claramente não têm experiência nenhuma de jogo e o jogo era péssimo. Era impossível de jogar aquilo. Eu lembro-me de estar numa conferência em que eu estava inscrito num workshop e eu saí do workshop, desisti. Por exemplo, eu tenho alguma experiência de jogos, não é? Sim. Eu não consegui perceber nada do que era para fazer. Tipo, nada. E não era o único. E uma pessoa pensa, então, mas onde é que estão os critérios de design deste jogo? Onde é que está o critério de playtest que isto tem que ter? Portanto, para fazer esta escolha de jogos é preciso ter uma experiência grande a jogar e a fazer playtest e a fazer uma análise crítica dos jogos. Isto aprende-se estudando game design e através dos game studies. Também não é só jogar jogos, também temos que ver um bocado da metodologia da coisa. Claro. Esses casos vi, por exemplo, olha, este teste do Steam que eu vos falei, a simplificação foi produto de outro teste que eu fiz no outro caso, que por acaso também deu um artigo em que eu comparei, por exemplo, o Steam com Just One, é um jogo muito simples, não é? De party game, em que comparei e testei que quando temos pouco tempo, quando as pessoas têm experiência, não podemos colocar logo um jogo desta complexidade. Temos que o simplificar, ou então temos que jogar cerca de 2-3 vezes para podermos chegar ao objetivo sério. Por exemplo, nesse caso não correu tão bem. Okay. A primeira vez que eu usei um jogo da complexidade do Steam, numa aula, foi numa aula de alunos de Engenharia Civil, era com um colega professor com quem eu costumo colaborar, e nesse não saiu tão bem, mas serviu para tirar ilações e dados, claro. E foi publicado até numa conferência sobre educação, isso, porque realmente temos que ajustar a complexidade. Normalmente temos de mesmo tirar tudo o que é supérfluo. Para nós, às vezes, como gamers, nós gostamos daquelas coisas, não é? O nítido game, não é? Aquelas coisas. Mas nós temos que tirar isso. A maior parte das vezes temos que tirar isso quando estamos a fazer um serious game para o cidadão comum, não é? Para a pessoa comum. Não pode ter isso tudo. Temos que reduzir a complexidade e focar mesmo naquilo que é o interesse. Porque nisto dos serious games, o principal objetivo é que o jogo seja interessante e divertido. Mas tem de cumprir os objetivos. E temos que começar sempre pelos objetivos, ou seja, o que é que nós queremos com o jogo. É para quê? É para simular uma rede? É para estimular uma consciência para uma coisa? É para desenvolver uma competência? É para ajudar a criatividade? É para que as pessoas colaborem mais umas com as outras? Isso tem de estar previamente definido. Depois vamos ajustar jogos, ou se estivermos já num estágio, se calhar eu diria um pouco mais à frente,
usar as mecânicas de jogos e construir a nossa própria solução de jogo. Muito interessante e um bom insight. Mas, Miguel, do teu lado, os contactos que tens tido com a Series Games, o que é que queres partilhar aqui também com o Miguel e com o resto da equipa? Eu tenho aqui um ponto que, aliás, eu tenho aqui vários pontos, mas um dos quais que eu gostava de pegar é o ponto dos jogos de tabuleiro enquanto, atenção, isto é só a minha opinião, obviamente, mas eu acho que os jogos de tabuleiro, e queria também saber a vossa opinião sobre isto, que era os jogos de tabuleiro enquanto ferramenta para encurtar barreiras linguísticas ou culturais ou geracionais que possam haver. Porque, por exemplo, acho que todos nós temos esta ideia que é os velhotes no parque a jogar dominó ou no café a jogar às cartas ou xadrez ou o que seja. E o xadrez é um jogo de tabuleiro, portanto vamos por aí. Mas os jogos de tabuleiro modernos, enquanto ferramenta para encurtar essas barreiras linguísticas, não é? Tendo pessoas de várias nacionalidades e que serve, ou culturais, ou mesmo geracionais. Eu queria vos perguntar se sabem de algum caso, ou sabem de casos, em que, por exemplo, e pergunto-me mais para o Micael, porque é capaz de ter mais dados sobre isso, eu lembrei-me de se existe algum exemplo de alguns centros de dia para idosos em que tenham sido avaliadas a capacidade de raciocínio ou a melhoria da capacidade de raciocínio, talvez de algum índice de felicidade ou o que seja, só por as pessoas estarem, em vez de estarem a ver televisão a tarde inteira, estão a jogar um jogo qualquer que, sendo complexo ou não é isso que está em questão, mas o facto de estarem com um jogo com outros, se há alguns dados sobre isso, se já foi experimentado, eu sei que de vez em quando existem iniciativas destas, mas queria perguntar realmente era se sabem de alguma coisa, se isto faz sentido também. Miquel, força. Bem, como é que eu vou responder a isso sem divulgar informação que eu não posso divulgar? Ui, ok, força. Okay. Podes dizer sim. E pronto. Sim, existe e vão ser coisas sobre isso. Obrigado. Ok. Então... Mas posso dizer mais coisas sobre isso de integração de imigrantes. Lembro-me de ter feito um caso com a Faculdade de Psicologia de Coimbra, em que na altura eram com refugiados do Médio Oriente, na altura em que foi a crise dos refugiados, e nós fizemos uma série de jogos de tabuleiro modernos, mas jogos simples, coisas muito simples, e eles não dominavam a língua, e foi o modo de os integrarmos. E nós conseguimos ter refugiados que estavam lá naquela sessão na altura, integrados com alunos lá da faculdade, numa coisa que se foi fundindo e professores, e a coisa fluiu muito naturalmente. Também aqui nos encontros dos board gamers de Leiria, quando nós temos os encontros a bombar, não é? E aquelas pessoas todas juntas. Aquela vida passada, não é? Exatamente. Parece que foi a eternidade. Exato. Nós tínhamos vários casos de estrangeiros, quer fossem estudantes de Erasmus, aqui do Politécnico de Leiria, quer estrangeiros mesmo que estavam cá, que jogavam connosco, e era o sítio, semanalmente à sexta-feira, que é quando nós fazemos os encontros, onde eles interagiam socialmente com outras pessoas. E chegava-se a falar várias línguas até nos nossos encontros. Desde espanhol, português, francês, inglês, porque chegámos a ter russos, das nacionalidades mais estranhas. Chegámos a ter algumas pessoas. E até chegámos a ter pessoas que moravam noutros países e ouviram falar de nós, não sei como, e que por acaso estavam por Leiria e passavam lá e jogavam. Isso também aconteceu. Espetacular. Coisas dessas. Sobre essa questão de investigação com idosos, foi feito há uns anos em França um estudo em que se chegou à conclusão que as pessoas que jogavam jogos, todo o tipo de jogos, por exemplo, em França é muito comum jogar petanca na rua, vocês veem nos parques, quando se joga xadrez, lá joga-se muito isso. Isso e outro tipo de coisas. Chegaram à conclusão que as pessoas que jogavam jogos tinham menos predisposição para desenvolver doenças degenerativas neurológicas. Isso é um dado científico. E eu estive a ver há pouco tempo e, em princípio, deve sair qualquer coisa que vai fazer isso para jogos de tabuleiro modernos. Pronto, não posso dizer mais. Ok. Eu vou só acrescentar que eu já tive dos dois lados. Nós também nos encontros também partilho da mesma história de uma forma muito resumida. Também começamos a ter pessoas de fora que chegavam a Lisboa e pronto, iam a um meetup e pronto, encontravam os eventos semanais ou mensais e começaram a juntar, e algumas pessoas até ficaram bastante assíduas nestes eventos. Depois também começamos a ter esses cuidados mais internacionais, vamos dizer assim. Agora temos, de momento para outro, estamos numa mesa, temos pessoas indianas, temos pessoas inglesas, temos espanhóis e começamos a ter que ser um bocadinho mais poliglotas, também é engraçado. Mas a jogar
o jogo em si acaba por ser aquela coisa que uniu aquelas pessoas todas, de vez em quando. Eu lembro-me de um caso, de uma das vezes agora assim de cabeça, que sabia que estavam ali três nacionalidades diferentes, 3 línguas diferentes, e depois pronto, aquilo convergia um bocado no inglês, mas a dinâmica social daquela mesa estava ali a ser à volta daquele jogo, que também foi muito giro. Mas eu partilho uma parte pessoal também sobre esse ponto, que é, eu já fui imigrado também, já estive a viver no Reino Unido, e a maneira, pronto, eu conheci algumas pessoas lá, e já agora um grande abraço para a malta toda que se estiver a ouvir, que já não está há algum tempo, conheço colegas portugueses e não só, que deixei lá quando voltei para Portugal outra vez. Mas tinha algumas pessoas, mas depois os jogos de tabuleiro até que acabaram por ser uma fonte de eu ir ao Meetup também, tal como estas pessoas nos estão a encontrar a nós, eu ir ao Meetup e encontrar estes grupos e chegar lá, não conhecia ninguém, não é? Quer dizer, eu estava lá numa ótica, eu fiz bons amigos às custas desses encontros, mas ia lá para jogar uns jogos de tabuleiro. E no pretexto dos jogos de tabuleiro, estávamos ali todos, e no caso de Londres em particular, estamos a falar mesmo, tinha todas as nacionalidades naqueles encontros, todas as nacionalidades. É normal. Facilmente mesmo. E foi muito giro, porque hoje tenho colegas com polacos, também de todo lado. Por acaso acho que ainda não joguei com nenhum russo. Estavas a falar de russos, eu acho que ainda nunca joguei com nenhum russo, mas muito mundo corri naqueles encontros sentado à mesa com pessoas de todo o mundo. E isso também acho que é os jogos de tabuleiro, em particular esta malta, como nós estamos a fazer, que está a puxar pelo hobby e a juntar pessoas à volta dos jogos de tabuleiro, ajuda imenso a quebrar essa barreira, no fundo, das pessoas que estão de fora encontrarem-se. Acho que é muito, muito giro encontrarmos isso. Sem dúvida. Aliás, eu tenho uma história curiosa, que de um amigo meu que não fazia ideia deste hobby, começou a vir cá a casa, começámos a jogar e pronto, aquilo passou para ele e ele começou também a fazer a própria coleção. Entretanto, ele teve que emigrar para a Dinamarca por razões profissionais e lembro-me que ele me contava que estava a ser difícil, ele conhecia novas pessoas e agir que ele criou um grupo de board gamers lá. Isto já talvez há uns 3 ou 4 anos, e depois aquilo foi se desenvolvendo e ele foi começando a criar amigos na Dinamarca através da criação desse grupo de board gamers. Portanto, é uma perspectiva um bocadinho diferente de quem vai para fora e arranjou os jogos de tabuleiro como um pretexto para conseguir conhecer mais pessoas e pronto, e passar um bocadinho o tempo num momento difícil que eu estava lá sozinho e os jogos de tabuleiro foram muito importantes. Eu lembro dele contar isto e eu achar essa história deliciosa. É fantástico, os jogos de tabuleiro, realmente, até mesmo mais do que só o jogo em si, estamos a chegar à conclusão que gostar do jogo em si já é sério, ou pode se tornar sério, isso também é muito giro, transcende um bocado a próprio tabuleiro e a mesa onde se está a jogar. Pegando ainda no ponto já vocês tocaram na componente da educação, já tanto o Miquel como o Bruno e o Miguel também tocou nesse ponto. Eu gostava de lançar o tópico de o que é que vocês veem, para lá da questão lúdica, mas de vez em quando os temas e os jogos conseguem ser de tal forma trabalhados que conseguem ensinar, usando a questão da fábula, não é? Mas sem ser uma fábula, mas conseguem ensinar alguma coisa, conseguem-me ensinar comportamentos ecológicos, conseguem-me ensinar civismo, conseguem-me ensinar antirracismo, se calhar, conseguem-me ensinar alguma coisa, nem que seja cooperação, e há um bocado o Miquel estava a dar o ponto exatamente de as pessoas que não quiseram cooperar versus quem cooperou, e se calhar aprenderam aí uma grande lição sobre cooperação nesse jogo, mas conseguem-nos ensinar alguma coisa. Isso é um potencial que, de outras formas, algumas destas coisas são muito difíceis de ensinar, na minha opinião, sem ter grande contacto. Ensinar antirracismo não é de todo fácil, como é dizer, sim. Didaticamente só assim com PowerPoints, não é? Se calhar um contacto também direto com o racismo também não é muito, se calhar é um contacto muito mais difícil. O intermédio poderia ser um jogo de tabuleiro, mas gostava de ouvir o vosso insight. Miguel, força, estavas... Eu queria só dizer 2 coisas em relação a isto. A primeira é que eu gosto imenso de estar a jogar qualquer coisa e estar a aprender sem eu saber que estou a aprender. Porque se me obrigam a aprender qualquer coisa, o mais fácil é eu não aprender nada. Esqueça, não vai acontecer. Mas se eu me estiver a divertir e por acaso eu depois, pode não ser na altura, pode ser não sei quantos meses depois, eu depois encontro qualquer coisa, alguma referência sobre, e depois eu digo, espera lá, eu já vi isto alguns. Eu já ouvi isto, É verdade. Isto rings a bell, isto soa-me a qualquer coisa. Onde é que eu aprendi isto? Foi no jogo tal. Pois, olha, por acaso aprendi qualquer coisa, estás a ver? Fantástico. Porreiro. Mas isto para dizer que não é exclusivo dos jogos de tabuleiro. Eu sei de videojogos,
em que, por exemplo, eu sei que um dos Assassin's Creed tem referências a lugares e eventos, todos. Lá está. Todos têm. Então, tem referências a lugares, eventos, pessoas históricas e, portanto, tudo aquilo aconteceu naquela altura e por aí fora. E eu lembro-me de ler ou de ver ou de alguém me dizer que havia um filho ou algures do género que estava numa aula de história e a professora estava a explicar aquilo e não sei o quê, e o miúdo ou a miúda, já não consigo precisar, mas sabia aquilo. Espera, como é que tu sabes isto? Isso veio do Assassin's Creed, porque isso é a história do Assassin's Creed. Quer dizer, ela não estudou. Isto é um bocado como a música, não é? Quando tens uma canção de 1950 e que depois alguém faz não é uma cover, mas reedita a música e dá-lhe ali uma volta diferente e não sei o quê, 50 anos depois. E depois tu vais dizer, mas esta música é do X de agora 2000 e tu dizes, não, esta música é de 1950, quem a gravou foi, certo. E portanto aqui é mais ou menos a mesma coisa, que é, eu estou a ouvir isto numa aula de história, mas não, eu conheço isto é do jogo, não venham cá dizer agora porque é que eu na aula de história estou a estudar a mesma coisa que eu já aprendi num jogo. E esta componente para mim faz sentido, porque eu estou a jogar um jogo e sem querer eu estou a aprender. Tu agora tocaste num ponto interessante, antes de passar a palavra, é mesmo que temos de ter muito cuidado de vez em quando também como entregamos este conhecimento, não é? Se tu tem uma faca de dois gumes, podemos nos magoar, que é, eventualmente estamos a criar uma geração inteira de pessoas que acredita que é a famosa história do o leite veio do supermercado e vem em pacotes, não vem das vacas, eu nunca vi isso, foi assim que me ensinaram. Sim. Se o Assassin's Creed é que me ensinou a história do Egito ou de Roma na altura do Renascimento, há ali uma parte de ficção e há uma parte verdadeira e temos que ter algum cuidado. Nos jogos de tabuleiro também é importante, ok, sim senhor, dar a mensagem, mas quando estamos a fazer os temas, nem todos os temas são altamente fiéis, porque também têm um caráter imaginativo e criativo e faz parte da liberdade criativa. Sim, é importante contextualizar. É importante contextualizar e é importante dizer, olha, isto aconteceu assim, isto não aconteceu assim. Há cada vez mais jogos que ensinam e, sobretudo, contextos históricos. Eu adoro aprender e o tipo de jogo que eu gosto, eu acabo por aprender muito sobre história de vários países jogando os jogos. E é uma parte também aqui curiosa que às vezes as próprias capas dos jogos são tão marcantes, ou porque têm um nome de uma cidade, ou porque tem uma data, e às vezes acontece uma pergunta, aqueles programas de trivia que perguntam, quando é que aconteceu isto, não sei o quê, e depois eu lembro-me de uma capa, 1800 e não sei o quê, Nova Iorque, seja lá o que for. Existem às vezes coisas que são tão insignificantes como uma capa que marca e acaba por, isto faz sentido, porque é que o jogo se chama isto e tem aquela data? Aquele evento foi naquele sítio, e depois a resposta é esta. E a coisa estava escondida no meu cérebro e de repente aparece assim do nada. Até se aprende assim às vezes com as capas. Também curioso, uma das miúdas que eu treino que já treinei há algum tempo, uma vez veio ter comigo, porque jogou o jogo Terra, não sei se conhecem, mas é um jogo de trivia em que acabas por aprender muita coisa, e pus esse jogo uma vez à mesa com as miúdas. E ela disse-me que tinha saído no teste uma pergunta qualquer sobre capitais e que ela soube a resposta porque tinha estado a jogar aquele jogo. Eu fartei-me de rir quando ela disse aquilo, porque ela, quando me contou, foi porque se lembrou que só sabia aquela resposta porque jogou comigo aquele jogo. E então, lá está. Até neste contexto, aprendeu jogando, não porque esteve a estudar, não foi porque esteve agarrado ao livro, mas porque o jogo ensinou alguma coisa. Portanto, acho que isso é cada vez mais uma realidade. Os jogos ensinam. Muito boa experiência. E tu, Miquel, qual é a tua perspectiva sobre esta parte mais séria, mas agora de tentar ensinar algo, um comportamento ou qualquer... Eu vi a questão da cooperação, já falaste dessa, mas tens alguma outra opinião? Há muitas mais. Há uma coisa curiosa, porque um dos meus co-orientadores para a área dos jogos, eu conheci-o numa conferência em que ele estava a analisar o Assassin's Creed. O que é que ele estava a fazer? Ele estava a pegar os jogadores que jogam Assassin's Creed e estava a ver os perfis. Ou seja, estava a usar o Assassin's Creed para ver quem é que eram os jogadores que gostavam de resolver o sistema de jogo, quais é que eram os jogadores que gostavam de criar através do Assassin's Creed e quais é que eram os jogadores que gostavam da interação e dinâmica social dos personagens, de conhecer as histórias, porque é que foi assim. Ou seja, um jogo que supostamente é um jogo de entretenimento, mas que nos pode revelar imensas coisas. Portanto, eu achei aquilo na altura fascinante e
E realmente abriu-me um pouco os horizontes quando eu vi uma abordagem daquele tipo. Para vermos que os estudos de jogos pode ser muito mais do que diretamente o estudo de uma mecânica, ou de um tema, ou o que é que seja. Talvez é o comportamento humano também. Disto da educação, há aí um flagelo, que é o flagelo dos jogos educativos. Certo. De facto é um flagelo. Porque São jogos? São jogos, não é? Quer dizer, às vezes... Quer dizer, isso. E isto acaba por ser um flagelo, porque era aquilo que estávamos a falar, não é? Se as pessoas que os criam não dominam nada de game design, quase nada, não é? É difícil fazerem um jogo que seja interessante. E quando digo interessante, não é? Estou com vocês, não é? O que é interessante? É que a aprendizagem do jogo seja feita de modo intrínseco ao jogo. Ou seja, não é pegar numa coisa qualquer e fazer um quiz. Pronto, que é costume. E pronto, está um jogo educativo feito. Ou então pegar numa edição do Monopólio e meter lá umas coisas diferentes, pronto, está um jogo educativo feito. Ou pegar no jogo da Glória e pronto, substituir as casas, os dados que avançam, pronto, está um jogo educativo feito. Isto é a realidade, não é? A parte dos jogos educativos são isto. Infelizmente. E isto é muito complicado. E a mim tem-me causando algumas situações estranhas, porque depois eu recebo pessoas que fazem este tipo de coisas, normalmente professores, me contactam a pedir opinião e eu não consigo dizer que aquilo é bom. Não consigo. Adorava ver a tua reação. Adorava. Ou há pessoas em que mostraram algumas coisas e eu remeti para um vídeo que eu tenho porque é que eu detesto o Monopólio. Uma parte foi por isso que eu fiz aquele vídeo. Pronto, já está gravado, agora é só passar o link. Muito bom. Ainda fala contigo essa pessoa? Não. São pessoas que não me conhecem, porque senão nunca, jamais me propunham tal coisa. Não? Porque, por acaso, é uma coisa que eu costumo fazer nas aulas e conferências para chocar, é falar isso. E aquilo é mau. Mas depois começa a desconstruir e até falo das coisas boas que tem, porque também tem algumas coisas boas. Poucas, mas tem. Sim, mas tem algumas coisas interessantes que nos devem fazer refletir. Mas isto aqui realmente é um flagelo, porque é assim, há muitas pessoas, muitos educadores, muitos professores que querem aplicar jogos e que aplicam. E por vezes até aplicam jogos que não são muito bons, mas com sucesso porque são aplicados de um modo interessante, que são conjugados com aquilo que eles fazem. Mas realmente é complicado, porque há muitas pessoas que têm vontade de fazer, mas depois não têm as ferramentas de design e os conhecimentos necessários. E quando digo design, não estou a falar de uma ilustração bonita. Não é isso. Não é nada disso. É conseguir que, como falávamos, do ponto de vista intrínseco, que as mecânicas, as dinâmicas e os temas dos jogos sirvam para aprender. E que não seja uma coisa que é forçado, ou seja, que é decorar uma resposta, que é ter sorte numa carta que é uma pergunta, mas isso praticamente é um teste. Só que é um teste aleatório. Ou seja, qual é que é o interesse disso, não é? E é muito difícil fazermos mecânicas de jogos que tenham significado e isso só se consegue se nós dominarmos muito bem os jogos. Eu também já tenho visto em projetos até de especialistas que supostamente são especialistas em jogos e depois não conhecem nada, não conhecem as mecânicas, não conhecem essas coisas, pelo que nunca vão conseguir fazer um jogo com todo o potencial que poderia ser feito. E depois nós conhecemos, temos imensos casos de jogos que não têm nada de educativo, não é? Supostamente, mas que nos ensinam imensas coisas. E temos o caso, por exemplo, dos jogos do Martin Wallace. São quase todos assim. Tem jogos fantásticos que nos ensinam imensas coisas. Também porque ele tem conhecimentos, né? Parece que ele é professor de história, salvo erro. E ele tem sempre esta noção de que consegue transferir, faz pequenas simulações nos jogos dele, ou pelo menos de pequenos elementos. Claro que depois um jogo nunca é uma simulação, e é por isso que os serious games são diferentes das simulações. Há uma tendência para pensar que são simulações, mas não são, porque o facto da jogabilidade tem de estar em causa. E nós, quando fazemos uma simulação, perdemos jogabilidade. Um serious game tem de ser o equilíbrio entre estas duas coisas. O fator humano, no fundo, a raciocinar e a parar para pensar é uma coisa que numa simulação, de vez em quando, se for real, também não tens esse momento do raciocínio e depois da consequência desse raciocínio e pensar as 2, 3 jogadas à frente e o impacto disso versus a reação, no fundo, humana, não é? Que seria o que a simulação te daria. Também é um bom ponto. Eu acho que também... Isso que disseste, só para te interromper, Claro, força. Disseste do fator humano. Não sei se vocês alguma vez leram David Parley. David Parley é provavelmente o maior historiador ainda vivo de jogos analógicos. Tem uma série de livros, tem o
Oxford Dictionary for Tabletop Games, qualquer coisa assim. Okay. Tem uma série de livros deste tipo e são fáceis de encontrar. E, por exemplo, uma coisa que ele diz sobre estes novos designs, ele não se dedica muito a eles. Ele gosta mais de falar dos jogos clássicos tradicionais, normalmente os abstratos. Mas ele diz uma coisa, que nestes novos jogos, aquilo que nós chamamos os jogos de tabuleiro moderno, ou que devíamos chamar jogos de hobby, ele diz que um dos fatores diferenciadores que os distinguem é que o jogo deixou de estar no tabuleiro e passou a estar nas pessoas. Ou seja, é um design centrado no humano. E basicamente nós, mesmo nos Eurogames mais secos, grande parte do jogo acontece entre as pessoas e não no tabuleiro. Isto tem uma diferença muito, muito grande. Ou seja, é muito mais difícil fazer este tipo de jogos, mas são muito mais ricos e têm muito mais potencial, porque tem esta noção de interação humana, da interação humana, mesmo que sejam estes os multiplayer solitários, tem sempre alguma coisa, nem que seja ver o que é que o outro está a fazer. Sim. Nem que seja isso. É verdade, é um bom ponto. Por acaso nunca tinha pensado dessa perspectiva, mas é uma grande diferença, efetivamente. E eu também acho que há uma componente, por exemplo, e voltando ao ponto não tanto do educativo, mas da capacidade de mudança comportamental por assimilação, mas não por cópia dos outros. Isto é, por exemplo, ecologia. O CO2 é um jogo cooperativo no qual ensina a qualquer pessoa que vai estar a jogar o peso que tem económico em ser ecológico e a perda do jogo, as maneiras como uma pessoa perde o jogo não é necessariamente só porque não foi ecológico, também pode ser porque não fez as decisões sustentáveis para conseguir continuar a jogar. Quando eu digo CO2, digo outros jogos, não só cooperativos, em que há certas dinâmicas económicas. No outro dia estávamos a falar, acho que era do Power Grid, não era, Bruno? Estávamos a falar do Power Grid e das decisões que eu faço no Power Grid para ir buscar certos tipos de recursos que, do ponto de vista económico, é uma aula de economia, quer dizer, eu estou ali a dizer, eu vou àquele recurso que ninguém está aí, que até é caro, mas estão todos aqui no mercado, num Red Ocean, não é? Todos os tubarões a comer o carvão e eu estou ali ao lado a comer plutónio, que está caríssimo, mas eu consumo pouco e ninguém mais está aqui comigo, por isso estou aqui muito bem e as vantagens de certas decisões. Isto aqui é muito difícil principalmente para a faixa etária que estamos aqui a falar, que o jogo também tem, que não é pessoas adultas com conhecimento de economia, mas que se uma pessoa conseguir construir aquela mecânica e tiver que jogar aquilo, para todos os efeitos, com uma noção muito clara da lei da oferta e da procura e de como é que isso pode ou não matar o teu negócio por completo. Acho que é muito engraçado como é que quando as mecânicas, indo ao teu ponto, Miquel, quando as mecânicas funcionam e são bem desenhadas, tu consegues tirar lições que vão muito para lá do tema, que vão muito para lá do que possa vir no manual do ponto de vista histórico, que muda mesmo o teu comportamento, se calhar, para quando fores confrontado com a mesma decisão, intelectualmente ficaste mais maduro, vamos dizer assim, na minha opinião. E não sei o que é que, Bruno, estavas a concordar, não sei se queres acrescentar também algum ponto do teu lado. Não, eu concordo, e aquilo que o Miquel estava a dizer, pá, eu tenho estado a ouvir o Miquel e eu já tinha dito isto em off para o Miguel e para o Marco. Eu estou hoje aqui mais para aprender e Miquel, ao ouvir-te, realmente há coisas que eu não tenho noção, não é? Tu estás num meio que eu acho que ninguém, ou praticamente muito pouca gente aqui, mesmo que esteja ligado aos jogos de tabuleiro, está habituado a lidar e tu mesmo, acho que esta conversa está a ser super enriquecedora, a sério. Sem dúvida. E tenho a certeza que há muito mais coisas que poderias falar sobre este tema que iriam também enriquecer esta conversa, mas acho que não sei se vamos ter muito mais tempo para aprofundar essas, mas sobretudo, por exemplo, do ponto de vista empresarial, não sei se tu vais a empresas também, se fazes team buildings ou se vais fazer qualquer tipo de projeto a empresas, não sei se és solicitado dessa forma, mas até nesse ponto de vista eu acho que seria interessante perceber como é que os patrões ou as pessoas que te contactam olham para os jogos de tabuleiro, se olham como vamos fazer aqui um team building, as pessoas precisam se divertir, vamos fazer isto, ou se realmente querem mesmo extrair alguma coisa, conteúdo, algo de positivo e que depois seja útil na performance do colaborador. Não sei, também trabalhas com empresas? Sim, já fiz várias coisas também com empresas. E é um pouco tudo, mas neste momento ainda é um pouco como curiosidade, embora eu não trabalhe muito diretamente com empresas, trabalho mais com entidades formadoras
ou escolas, ou universidades, ou o que é que seja, que depois fazem essas coisas para as empresas. Porque eu tenho algumas restrições por causa de ser investigador. Certo. Portanto, também não tenho muito tempo para andar a investir nisso. Normalmente em casos pontuais, quando uso isso depois para a investigação. Ou seja, para retirar dados, para retirar experiências, para depois poder escrever sobre isso. Tive um artigo sobre isso e eu acho que ainda não está disponível. Já há de estar em breve. Eu acho que aquilo foi submetido à Scopus e ainda não está propriamente disponível. Que foi uns testes que eu fiz, que era de jogos de tabuleiro para estimular atividades de brainstorming em pequenas empresas. Ou seja, empresas que não tinham massa crítica para andar a fazer brainstormings suficientes, porque nem tinham pessoas suficientes para fazer um bom processo de brainstorming. E aquilo foi um teste que eu fiz numa business school, em que vieram vários técnicos e empresários, naquelas empresas em que são cerca de 2, 3 pessoas, né? Que o empresário é o que faz tudo. Faz tudo. É o criativo, é o gestor, é tudo. E é o técnico. E nós fizemos ali uma sessão só, foi uma coisa muito rápida, com, penso que eram uns 8 participantes, e que nós conseguimos rapidamente, através de usar alguns destes jogos, que eles colocassem questões sobre as suas empresas, pessoas que eles não conheciam de outras empresas, dificuldades e dúvidas através dos jogos, e eles no final admitiram que retiraram ali conhecimentos válidos. E naquela sessão, por exemplo, aquilo foram coisas tão diferentes como alguém que estava com dúvidas se iria investir no novo equipamento, alguém que se iria apostar mais informação na empresa deles, alguém se iria contratar um gestor, propriamente para gerir coisas deste tipo, ou seja, muito específicas, mas que os jogos, no modo como eu construí a dinâmica naquele momento, ajudaram-nos a fazer isso. Ou seja, os jogos foram tipo os mediadores. É uma coisa que costumo dizer, é que existe muita dúvida. A colaboração é gira, é bonito, vamos colaborar e trabalhar em equipa e fazer coisas. Sim. Mas se nós pegarmos nas pessoas e as despejarmos numa sala, elas não vão colaborar e não vai sair nada. Tem que haver um processo, tem que haver um método, qualquer coisa. E os jogos, como modelos da realidade, que são modelos, embora não sejam modelos perfeitos, não eram simulações, lá está, mas são modelos, ou modelos de processos, eles podem fazer isso. Se nós conseguimos perceber bem as dinâmicas, as mecânicas, entramos aqui no modelo no MDA, no Mechanics de Dynamics Aesthetics, que é um dos principais modelos de design de jogos. Depois pode ser aplicado a tudo, depois há outros modelos mais desenvolvidos, mas este serve para nós nos enquadrarmos. O que é isto? Nós, se aplicarmos certas mecânicas, criamos dinâmicas e surgem estéticas. O que é que são as estéticas? São as experiências. Ou seja, estéticas no sentido lato. E é basicamente isto que nós vamos tentar fazer, que é, se eu compreender que tipo de mecânicas é que existem, ou que eu posso adaptar, eu vou conseguir gerar certas dinâmicas que vão causar impactos nas pessoas. E depois isto lá está, é centrado nas pessoas. O que eu quero aqui é que as pessoas tenham experiências e que depois por elas, lá está aquele tal processo de debriefing que eu vos falei, caso elas não estejam a chegar onde nós queremos, às vezes só temos que dar uma pequena ajuda para elas concluírem por elas próprias, e isto depois vai ter um impacto nelas. E importa sempre que tenha então os tais resultados. Por isso é que o processo tem de ser construído de modo a que não seja só uma brincadeira. Ok, nós podemos querer só ter uma boa experiência para as pessoas, mas convém que saia alguma coisa. Claro. Tem que sair, senão fica sempre a dúvida. Foi giro, mas ok, devemos ter estado a fazer outra coisa. Eu acho que, e assim até a título de conclusão, acho que essa é a grande diferença, não é? Para se tornar um serious game, no final o resultado tem que ser palpável, tem que ter qualquer coisa que eu tirei, que eu não conseguia, que eu entrei nesta sala, que saiu se calhar um bocadinho mais divertido, ao menos que não é condição sine qua non, mas que por acaso, se acontecer, é porreiro, mas que pelo menos tirei algum conhecimento, tirei alguma coisa sobre o meu trabalho. No caso, estávamos agora a dar a questão da empresa, em que eu depois, no fundo, saí de lá com alguma coisa palpável que depois consigo atuar sobre ela e consigo aprender ou consigo decidir com base nisso. Acho que isso é uma grande distinção muito sólida de Serious Games. Sim, neste momento, a investigação, a maior parte da investigação que está a ocorrer neste momento é métodos para conseguir avaliar os serious games. Engraçado. E para que as pessoas possam criar novos serious games. Que métodos é que existem para fazer, que métodos é que existem para avaliar. Basicamente, a investigação está neste ponto. Olha, e só por curiosidade, tu, depois de uma destas sessões com os alunos,
Já te aconteceu, depois dessa sessão, os próprios alunos quererem saber mais sobre o hobby? Sim. Eu aproveito sempre para falar disso. Sempre. Claro, evangelizador, claro. Sempre, logo. Ótimo. Até porque a ideia, normalmente, destas formações é sempre dar-lhes condições para eles progredirem. E eu tenho que falar sempre, aliás, quando faço estas formações, faço sempre uma introdução à história dos jogos, à história do hobby, o que é isto, o que é que movimenta neste momento, essas coisas todas. Spiel, essas coisas todas. Tem que nos mostrar. Estão a ver, existe isto movimenta muito dinheiro, muitas pessoas, e se vocês quiserem saber mais sobre isto, têm que investigar um bocadinho mais, e depois, se calhar, vocês próprios podem começar a aplicar. Portanto, isto supostamente é para replicar e transferir conhecimento. Não é para ser uma coisa fechada, não é? Muito bem. Um bom insight. Eu sugeria, se calhar, avançarmos para a nossa rúbrica. Aqui estamos para mais uma rúbrica, Jogos que dão que falar, em que falamos sobre 3 jogos ligados ao tema do episódio, onde partilhamos as opiniões pessoais sobre cada um dos jogos. Hoje, como temos um convidado, vocês têm um bónus. Em vez de 3, vão ser 4 jogos. E o tema de hoje, relembro então, é Serious Gaming. Micael, como convidado, dou-te as honras de abrir a nossa rúbrica de hoje. E, então, que jogo é que tens que dá que falar? Então, o jogo que eu proponho aqui é o Monopólio. Que dá que falar. Porquê? Porque revela como é que através de um jogo a vida pode ser horrível. Eu ainda não sei se ele está a falar sério ou não. Revela como a vida é uma série de sequências aleatórias e que pode correr muito bem ou muito mal e que por vezes ficamos com a sensação de que estamos a perder tempo na nossa própria vida. Não, estou a brincar, não era este jogo que eu queria. Imaginei que não, estava a ver quão longe é que tu ias conseguir levar essa. Mas ensina uma série de coisas. Aliás, a origem do jogo é o Landlord, que até era um jogo mesmo para ensinar isso. Numa altura em que o jogo foi criado nos Estados Unidos e era para refletir sobre os efeitos da apropriação de imobiliário por pessoas crescentes, pessoas que iam acumulando imobiliário e que depois isso ia degenerando nos outros jogadores, né? nos players, nas pessoas, a capacidade de não conseguirem poupar, não é? E conseguir ter uma qualidade de vida e ter boa habitação. Mas o jogo que eu queria falar, e que acho que entra mais aqui nos Serious Games, e é para falarmos de jogos de tabuleiro modernos e de jogos bons, é o CO2. Já falámos também anteriormente. Exatamente. Por muitos motivos, foi aquilo que já falámos. Depois o facto de... Eu acho que está muito interessante a parte de investigação do jogo. Temos que ir a conferências, recolher conhecimento, e depois sabemos coisas naquela tecnologia específica, mas depois não conseguimos fazer tudo nós, alguém vai ter que fazer o projeto, alguém vai ter que fazer a investigação, alguém vai a infraestrutura, depois alguém vai montar mesmo a produção, depois temos que combinar entre nós se conseguimos, uns estão a fazer isto num lado, outros estão a fazer no outro, para conseguirmos responder às necessidades energéticas, depois aquela sensação de emergência ambiental que o jogo causa, que aquilo é altamente estressante, porque vemos o apocalipse ali a acontecer, e porque eu gosto do jogo, não gosto do jogo totalmente colaborativo do C2, gosto de jogar como semi-cooperativo. Ok. Porquê? A versão do Second Chance, então, no fundo. Não? Exatamente, o Second Chance, o semi-cooperativo. Porquê? Porque é um pouco como a vida. Nós na vida não temos nem competição total, nem colaboração total. Não existe. Acho que isso são abstrações. Nós na vida temos um bocadinho de cooperação e bocadinhos de competição, doseados consoante a realidade, o contexto, o que for. E aquele jogo é isso. Nós vamos estar a tentar competir para fazermos os nossos objetivos, mas temos de cooperar, senão é o caos total. E eu acho que esse jogo é muito bom nesta relação com os jogos sérios, porque vem demonstrar esse equilíbrio entre cooperação e colaboração, que é um pouco aquilo que acontece em quase todas as atividades humanas, em que é isto. Nada é absoluto, é um meio termo. Muito bem, CO2 do Vital Lacerda, aqui partilhado por Micael. Eu só queria acrescentar um ponto que era, e tu agora fizeste-me lembrar o Teorema de Nash e o facto de que na realidade estamos todos juntos para um objetivo comum, mas no final do dia somos todos humanos e também temos nossa pirâmide pessoal que também tem que estar preenchida. Claro. Então o equilíbrio entre os dois, e fizeste-me mesmo muito lembrar agora o Teorema de John Nash. Bruno, passando então para ti, que jogo trazes tu então para nós hoje? Então, o jogo que eu trago hoje é o Freedom, The Underground Railroad.
O designer é Brian Meyer e foi publicado pela Academy Games em 2012. Eu só joguei uma vez, joguei já há alguns anos, portanto até próprias regras estão um bocadinho turvas na minha cabeça, mas eu lembro que foi uma experiência única e já vou explicar porquê. Eu lembro que na altura até quis comprar o jogo, mas o jogo não estava muito disponível e a preços pouco convidativos e portanto foi ficando para trás e depois vieram outras novidades e aí pronto. Ainda está na wishlist e acabei por não comprar o jogo, mas o jogo é bastante bom. Do que é que se trata o Freedom The Underground Railroad? Isto é um jogo, é cooperativo, em que nós fazemos parte de um movimento abolicionista que está a tentar acabar com o esclavagismo nos Estados Unidos da América. E estamos a falar de um país em que este tema é bastante sensível, com muitas raízes, e até hoje ainda é um tema sensível. Não só lá, mas sobretudo lá, por diversas razões que agora não vêm ao caso. Mas o que é que nós estamos aqui a fazer? Temos um mapa com 3 plantações, onde estão vários cubos que são os escravos, e a ideia é nós conseguirmos levar os escravos a norte até chegarem ao Canadá, onde se tornarão homens livres. Pelo meio existem caçadores de escravos. É um tema bastante sensível e mesmo quando estamos a jogar o tema está muito presente, porque quando eles são capturados, o jogo é omisso naquilo que acontece aos escravos, mas fica pronto, à imaginação de cada um, mas eles não voltam para as plantações. Pronto, isto no jogo é assim que funciona. E para além disto, nós temos que conjugar esse tipo de ações, de trazer os escravos ou levar os escravos até ao Canadá, com um fator mais político, que é de angariar fundos que sustentem o nosso movimento e também consciencializar a sociedade dos problemas e tentar fazer com que as pessoas percebam que os direitos humanos deveriam ser uma realidade e, portanto, basicamente o dinheiro e este suporte que nós estamos a tentar angariar vão-nos dar força às nossas ações. Portanto, ou ter mais ações por turno, ou fazer com que alguém chegue mais rápido a um determinado sítio. E durante o caminho nós temos, e esta parte suscita uma sensibilidade e para quem liga mais ao tema, e eu nem sou dessas pessoas e neste jogo marcou-me, é que às vezes temos mesmo que abdicar ou sacrificar alguns dos escravos para que outros consigam passar pela fronteira. Aquilo tem uma mecânica em que se nós vamos por uma determinada rota que tem cores, os caçadores dessas cores aproximam-se do determinado escravo. E às vezes, estrategicamente, faz sentido eu levar um escravo para um determinado sítio, quase como isco, é verdade, para que outros consigam passar pela porta do cavalo e consigam lá chegar. E o jogo é essencialmente isto. Nós ganhamos o jogo, e o jogo é bastante difícil, ganhamos o jogo se conseguirmos levar X número de escravos, e depois depende da dificuldade que nós escolhermos do jogo, para o Canadá, e perdemos o jogo se em 8 turnos não o conseguirmos fazer, ou se X número de escravos forem capturados. Porque é que eu escolhi este jogo? Não só pelo tema, que é um tema bem sério, mas pelo que sei, nos Estados Unidos é usado como uma ferramenta educativa. Cada vez mais, e tenho visto em redes sociais, alguns professores que usam mesmo em contexto de sala de aula e que dizem que os alunos acabam por aprender mais, porque é um jogo em que as próprias cartas têm eventos reais, as personagens existiram, também são reais, e acabam mesmo por aprender daquela forma e consciencializar também para o tema. Também é importante este jogo. Acaba por ser uma ferramenta muito interessante e que tem tido bastante sucesso, pelo menos pelo feedback que eu tenho recolhido nas redes sociais, no YouTube, pessoas que explicam como é que utilizam este jogo. Eu próprio, quando joguei, como eu disse, eu não sou muito agarrado ao tema, eu gosto mais das mecânicas dos jogos. Eu perdi o jogo e senti-me desconfortável a jogar o jogo, porque o cubo que nós estamos a perder é um ser humano que nós estamos a perder e às vezes mesmo a abstração que o jogo provoca nós estamos a mexer em cubos, que são recursos, e os homens eram recursos. Não é? Os escravos eram recursos na altura. Também fala sobre o mercado de escravos no jogo. Portanto, é um tema bastante sensível. Não é para qualquer pessoa. É preciso ou abstrair-nos do tema ou então ter um estômago forte. É verdade. E escolhi por isto. O jogo é bastante interessante. Eu gosto muito do jogo e por isso é que o quis comprar. Mas é um jogo que dói um bocadinho. Dói por ser difícil e dói pelo tema. Sim, senhor. Obrigado pela partilha, Bruno. Sobre esse jogo. Não sei se posso interromper. Claro, força. Sobre esse jogo. Aliás, eu acho que há uma série de jogos que fazem isso. Temos o caso do Puerto Rico, em que os colonos, não é? Sim. As bolachas castanhas, que claramente são escravos, que nós estamos a pôr nas plantações. Exato. É óbvio. Embora o jogo não assuma isso, não é?
quem tiver essa consciência também se sente, se calhar, um pouco pesado com isso, porque está a usar escravos para produzir recursos. Temos o caso do arquipélago também. Sim, nós estamos a dominar os menos abstrato indígenas, e aí mais direto, não é? Em que Exato. realmente vamos pôr igrejas para os controlar, não é? Não é para mais nada, é só para isso. Verdade. E temos o caso, a mim também me toca um poupo, do Imperial, não sei se já jogaram uma vez Imperial. Quero jogar. Em que, quando nós jogamos aquele jogo, temos a tendência para ver aquilo como risco, não é? Colocamos umas unidades e vamos atacar e ganhar territórios, mas depois percebemos que nós somos apenas manipuladores de dívida pública dos países. Não nos interessa nada o sucesso do país, interessa-nos é extorquir o máximo de dinheiro de cada país, metê-los cheios de dívidas e a dar rendimentos, e se for preciso fazermos guerras só para gastar unidades militares, para eles terem que fazer despesa, para nos terem que pedir mais empréstimos, para ficarem mais dependentes de nós, e se for preciso assim trocamos de país porque vamos para o outro, porque temos mais oportunidades de sacar de lá dinheiro. É verdade. Isto é uma coisa pesadíssima, mas parece super light no jogo. Sem dúvida, sim. Muito, muito interessante. Então, Freedom, de Underground Rail, por parte do Bruno. E Miguel, que jogo então trazes tu para nós hoje na nossa rúbrica? Antes do meu jogo, eu queria só dizer que o último jogo em que eu levei um murro no estômago, assim, daqueles, foi o The Grizzled. Que para mim também não foi um jogo muito fácil. Pela arte do jogo, pelo tema do jogo e também porque no final do jogo, já agora perdemos, mas sim, perdemos, mas lá está, porque a última carta do jogo é a dizer vocês morreram. Ponto. O tema é sobre a Primeira Guerra Mundial e tentas fazer tudo e mais alguma coisa, mas a última carta, se tu vires a última carta, vocês morreram. Acabou-se. Não há mais. E eu levei ali um murro no estômago desgraçado porque eu tive aqui a fazer de tudo o que eu quis fazer e não consegui, ou que tentei e no fim não serviu para nada porque perdemos. E levei ali um murro no estômago gigante e eu disse, epá, e o jogo está muito bom por causa disso. E eu lembro-me de dizer, epá, não gostei nada disto. mas foi naquela do... O jogo foi muito bom, eu senti que o jogo foi bom, que está bem feito, está bem pensado. Mas a sensação... Fogo, isto foi pesadíssimo. Epá, eu a seguir eu quero ir ver fotografias de cãezinhos e de gatinhos no YouTube ou qualquer coisa do género. Porque não. É preciso relaxar a partir disto. Não dá. O jogo que eu trago hoje é diferente e tem... Eu até pensei em trazer o The Grizzled, mas depois eu disse, não, eu não vou conseguir falar disto. Já falei um bocadinho, mas pronto. E eu depois disse, não, eu não vou conseguir falar disto. E então trouxe um jogo que está relacionado com o tema do aprender sem querer. Ou seja, eu estou a aprender coisas porque, olha, afinal aprendi isto. E então, o jogo que eu trago hoje é o Caravelas. O Caravelas 2, que é um jogo de 2 a 4 jogadores. É um jogo português, em que o designer é o Gil Dorei. E um abraço para o Gil, se estiver a ouvir. E publicado pela Mebo em 2013. É a indicação que eu tenho aqui. Mas corrijam-me se eu estiver errado, por favor. Então, no Caravelas somos navegadores a seguir as rotas marítimas dos descobrimentos portugueses e vamos ganhar pontos por trazermos especiarias e materiais de volta a Lisboa. Mas também vamos ganhar pontos se formos os primeiros a descobrir determinados locais. Como é que isto funciona? Cada jogador tem um cartão à sua frente com a sua frota de 4 caravelas e cada caravela pode carregar 1 ou 2 cubos, que podem ser especiarias ou materiais, que nós vamos carregar essas caravelas e quando as caravelas voltarem a Lisboa, então aí nós ganhamos esses pontos. Temos também um tabuleiro central que tem um mapa do mundo e já agora faço aqui um parênteses, vocês não fazem ideia da quantidade de pessoas que só por ter o mapa do mundo me disseram isto é parecido com o Risco, não é? Não é parecido com o Risco. Este é muito mais interessante. O Risco é um jogo de fim de semana, como eu costumo dizer, e este é um jogo para 1 hora e picos. Portanto, não é por aí. Tem o mapa do mundo e no mapa tem uma coisa interessante que é as rotas marítimas, que são os vários espaços por onde as caravelas andam. De qualquer forma, não é por causa disso
que eu trago o jogo? Eu trago o jogo porque existem umas cartas que são cartas de descobrimentos. E isto é que é o essencial. E cada uma dessas cartas de descobrimentos tem o nome do local, a data em que foi descoberto e uma pequena descrição sobre o local. Por exemplo, imaginem uma carta que diz Bahrein, 1510, e tem uma pequena descrição sobre o Bahrein durante a época dos descobrimentos. E então, isso para mim é que é o interessante neste jogo. O jogo em si está bem pensado, etc. Sim, senhor. Mas para mim, este é que é o sumo que eu consigo tirar do jogo. Porque essa carta, essa pequena descrição sobre o Bahrein ou sobre qualquer outro local, durante a época dos descobrimentos, é aquilo que nós chamamos de flavor text. É o texto adicional, que nunca ninguém lê, não é? Mas, ou vá, quase nunca ninguém lê, mas que neste caso, este texto adicional é história. É história. E portanto, fica aqui a minha sugestão, para quem tiver o jogo em casa, pegue no jogo, ponham na mesa, joguem-no, e à medida que cada local vai sendo descoberto, à medida que essas cartas vão sendo jogadas, ler o texto em voz alta. Para toda a gente. Porquê? Quem tem filhos de idade escolar vai agradecer, porque vão ficar a aprender mais qualquer coisa. Podem não reter a informação. Se não retiverem a informação, não vem mal nenhum ao mundo. Mas se retiverem um bocadinho de informação, uma data, um local, qualquer coisa que esteja lá, depois, uma vez mais, quando chegarem às aulas de história, dizem: onde é que eu já vi isto? Onde é que eu já ouvi isto? Isto... Mas e se não foram os portugueses que descobriram? Algures. E isso vai ajudar. Uma última coisa que eu tenho aqui também como uma nota é que é o Cabo da Boa Esperança. E, portanto, como toda a gente que já deu história e a época dos descobrimentos sabe, e os Lusíadas e tudo mais, quando chega ao Cabo da Boa Esperança tínhamos o Adamastor, não é? Tínhamos todos os problemas de dobrar o cabo, etc. E isso está representado por um dado em que, se lançarmos o dado e sair um 1, essa caravela é afundada pelo Adamastor e ficamos sem essa caravela. Pronto. Está engraçado, é uma probabilidade, com certeza, mas, de facto, historicamente, havia essa dificuldade e nem todas as caravelas conseguiam dobrar o cabo, nem todos os navios conseguiam dobrar o cabo. E, portanto, é muito engraçado de ver essa mecânica, neste caso com um dado, mas funciona muito bem. Sim, senhor. Caravelas 2. Obrigado, Miguel. Eu trago-vos um jogo, por acaso, que tem uma história engraçada da sua utilização. Vou-vos falar do That's a Question, do Vlada Chapitil, muito conhecido pelo Codenames, do Through the Ages, Mage Knight, entre outros. Este é publicado em 2017 pela Czech Games Edition, pela CGE. É um jogo de 3 a 6 jogadores, relativamente curto de jogar, menos de 30 minutos, e é um party game. Que quem me conhece vai dizer: o Marco endoideceu que está hoje a falar de um party game. Mas a realidade é que utiliza este jogo. O jogo, de uma forma muito simples, é um party game de perguntas e respostas em que as pessoas escolhem. Há 3 perguntas tipo e a pessoa depois tem ali 2 escolhas, A e B. Não é bem aquelas perguntas de trivia, é perguntas de escolha, em que somos confrontados com o que é que vocês iriam sentir mais falta se deixasse de existir: restaurantes ou fazer exercício todos os dias. E a pessoa fica a reconhecer: ok, a pessoa vai ficar sem restaurantes e vai escolher, só pode escolher uma das duas para ficar sem ela. Ou então, são só 3 tipos de perguntas. Mas o outro tipo é o que é que acha pior, depois tem 2 coisas más para escolher o que é pior, e a pessoa anda ali a montar um jogo à volta destas perguntas. Mas a parte engraçada disto é que eu não faço as perguntas para eu responder. Eu faço esta pergunta, monto a pergunta com as 2 hipóteses e depois digo: Bruno, o que é que tu escolherias aqui? E agora nós todos vamos votar no que é que o Bruno vai escolher. E o Bruno vai revelar um pouco sobre ele naquela escolha. E esta parte engraçada de como conhecermos isto foi o primeiro jogo de uma coisa que nós começamos ano passado, por acaso ainda não fizemos muito na DICE, mais disso, foi uma coisa que nós chamamos o DICE Connect, que era uma experiência que nós começamos com uma equipa que eu tenho muito querida, que já estou nessa equipa a trabalhar na Altice há algum tempo,
entenda-se por algum tempo, interpei essa equipa em 2008. E essa equipa é uma equipa que eu conheço muito bem, que tem evoluído muito e que aceitou prototipar um cenário de team building quando a equipa estava a crescer, para conhecerem-se uns aos outros de uma maneira melhor, usando um jogo de tabuleiro. Eles aceitaram basicamente ser as nossas cobaias para nós tentarmos criar algo didático, muito sério, com exercícios em que as pessoas depois no final tinham que apresentar o que é que conheceram sobre as diferentes pessoas que estavam naquela mesa. E nós fomos lá ajudá-los a jogar isto com um jogo de tabuleiro e funcionou fantástico. Mesmo muito bem. As pessoas tiveram imenso feedback giro. Depois no final até acabamos a jogar Happy Salmon, e depois eu nunca mais me esquecer que no dia seguinte estavam-se a cumprimentar, porque jogamos a versão silenciosa, estavam-se a cumprimentar com aquela maneira do Happy Salmon de andarmos a bater no braço um do outro. Achei um piadão imenso. Hoje já não poderia ser, hoje já não era possível isso. Hoje já não seria possível, foi antes do... Isto é a verdade, parece que foi há muito tempo e a verdade já foi, porque já estamos em confinamento há algum tempo, mas foi o ano passado que nós fizemos esta experiência. Fica a minha recomendação, That's a Question, de uma maneira muito gira, se vocês tiverem um grupo de amigos, de uma maneira divertida, ficarem a conhecer algo sério sobre as pessoas, porque aquelas decidiriam num par de situações e outras, e quanto mais não seja, riem-se um bocado, porque eu sempre me rio bastante a ver as escolhas de algumas pessoas, não era o que eu estava à espera quando olhei para ti, mas ok, percebo porque é que pensaste isso, é muito giro, That's a Question. E com isto é o tempo que nós tínhamos. Vocês estiveram a ouvir o DICE Podcast, uma iniciativa da Associação DICE Cultural, que vos traz tudo sobre os jogos de tabuleiro. O meu nome é Marco Silva e, em nome de toda a equipa, muito obrigado por estarem desse lado a ouvir-nos. Se gostaram do podcast, não se esqueçam de subscrever para não perderem nenhum episódio. Se gostaram mesmo muito do podcast, então não se esqueçam de partilhar o link com os vossos amigos para nos ajudarem a chegar a eles também, e comentem, partilhem as vossas histórias e o que é que vocês acham sobre o contexto destes jogos sérios. Se vocês também tiverem algumas experiências, adorávamos ouvir sobre isso. Projetos que também estejam a acontecer em que as pessoas podem não conhecer, nós também não nos importamos nada e gostamos de ser o veículo para também divulgar e dar palco às vossas ideias e ao que vocês também possam estar a fazer, que não está a ter ainda se calhar tanto palco. Usem-nos para isso mesmo. Comentem, mandem-nos um e-mail, basta fazerem-nos chegar um e-mail para podcast@dicecultural.org, juntem o vosso feedback, ideias e sugestões para nós melhorarmos o podcast também são bem-vindas, ajudem-nos a crescer e nós adoramos receber os vossos e-mails. Bruno e Miguel, mais uma vez, muito obrigado a ambos por estarem em mais uma conversa muito interessante e divertida e pelo vosso tempo nestas conversas, que é sempre fantástica. Muito obrigado. Obrigado eu. Obrigado. Deixo um especial obrigado, claro, ao nosso convidado, Miquel Sousa, pela companhia neste episódio, pela eloquente partilha que nos deu e sobre este tópico, e felicitar-te, Miquel, pelo trabalho que estás a fazer neste hobby, que é fantástico e foi espetacular ficar a conhecer melhor os projetos que também tens estado e as experiências que tens tido. E é um enorme prazer sempre gravar este episódio contigo. Muito obrigado, Miquel. Obrigado. Não sei se o pessoal depois vai conseguir ver essa tua descrição daquilo que eu disse, provavelmente não. Provavelmente vão dizer, ok, ele faz bluff só. E, no fundo, se calhar não há nada. Mas pronto, agradeço a tua tentativa de me levares com essa descrição. Portanto, obrigado. Mas eu acrescento, se fosse um leilão, fui claramente leiloado acima do preço. Muito bom. Mas às vezes acontece. Quase sempre nos jogos de leilão. Mas deixa então aqui que quem quiser conhecer melhor os projetos de Miquel, vejam alguns links na descrição do podcast, sigam os projetos, sigam o Miquel, que ele tem para continuarem a ouvir esta eloquência e estes projetos que ele está a fazer, façam isso então por vocês próprios e nós ajudamos também a fazer-vos chegar lá. Vejam então na descrição do episódio. Aproveito só para lembrar que a equipa produz também conteúdo em formato de notícias, análises e artigos de opinião para o site meusjogos.pt, uma parceria da DICE Cultural com Meus Jogos, que tem como objetivo fazer chegar ainda mais conteúdo, neste caso no formato escrito, sobre os jogos de tabuleiro para vocês, por isso deem uma vista de olhos a meusjogos.pt. E relembro também que a iniciativa DICE Top é um episódio adicional que vocês viram aqui na feed do podcast, que não substitui o formato de podcast normal, mas vocês vão continuar se calhar a ver mais coisas desse formato também aqui no podcast. Mas podem contar que os formatos normais dos episódios que vocês têm apoiado e tanto feedback que nos têm dado vão continuar a acontecer a cada 2 semanas, como já é hábito. Por isso, nós cá estaremos então daqui a 2 semanas, então, para continuar a partilhar mais sobre nós e sobre o hobby e sobre mais um tópico, e com base no vosso feedback vamos partilhar então o próximo episódio sobre as nossas mecânicas preferidas. Vamos continuar a conversa que iniciamos
no episódio 14 e que vocês disseram que queriam que tivesse continuado, então nós vamos continuar. Até lá, muito obrigado a todos por estarem desse lado, obrigado pela vossa companhia e pelo vosso apoio, boas jogatanas a todos, protejam-se, continuem seguros e até ao próximo episódio, malta. Muito obrigado. Até à próxima, pessoal. Tchau, pessoal. Adeus.